Olá, alunos de Ivinhema, tudo bem? Meu nome é Fábio Cerqueira, eu sou instrutor da disciplina Matemática Básica e Financeira. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre matemática básica, vamos relembrar alguns princípios gerais de matemática básica. Num momento seguinte, nós teremos uma aula síncrona, né? Nessa aula síncrona falaremos de matemática financeira, tá? Ou seja, esse assunto da matemática básica não se repetirá, a gente trabalhará ele hoje. Teremos um fórum, isso é muito importante, né? O fórum com uma atividade avaliativa. Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu vou pedir para vocês entrarem no fórum atividade avaliativa e fazer o exercício que estará lá, tá? Então, eu não vou passar o exercício aqui no vídeo, vou passar o exercício lá no fórum, ok? Bom, esse é o momento de matemática básica, né? E depois nós teremos a matemática financeira, onde efetivamente a gente vai falar de business, vai falar de dinheiro, né? Vai falar um pouco aí de alguns conceitos introdutórios ao conceito de finanças. Bom, matemática, ela é fundamental, né? Eu acredito que a gente não precisa nem entrar muito nesse assunto, mas matemática é fundamental. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de matemática, tá? Então, eu preciso comercializar um produto, preciso entender de matemática. Preciso, de repente, dimensionar uma área de plantio, preciso de matemática. Preciso calcular ganho de peso da minha boiada, preciso de matemática. Ou seja, tudo que a gente vai fazer no campo, a gente precisa de matemática, né? A matemática, ela é fundamental para os nossos conceitos. Então, para a gente pensar primeiro em matemática, começar com esse assunto com calma, porque eu sei que muita gente acaba se assustando um pouquinho com matemática, o que, na verdade, não é necessário, né? A matemática, ela não é um bicho de sete cabeças, não é nada demais. Matemática é algo bastante simples, inclusive, né? Algo bastante lógico. Ainda mais a matemática que a gente usa aqui no nosso curso, que é uma matemática voltada à prática, né? Então, essa matemática voltada à prática, ela é uma matemática que ela é, por si só, mais ágil, mais simples, mais prática. Ok? Então, vamos pensar aqui, primeira coisa, já que a gente está falando de matemática, de expressões matemáticas. Bom, para vocês calcularem algo, geralmente eu tenho que dividir ali, quando eu tenho muitas contas diferentes, eu preciso dividir ela é, como é que eu posso dizer, em áreas, digamos assim. Eu preciso dividir, tá, a minha expressão. Como que eu divido essa expressão? Eu uso os colchetes, as chaves e os parênteses, tá? Então, eu sei exatamente, olhando para uma expressão, quando eu vejo chaves, colchetes e parênteses, eu sei exatamente o que eu preciso resolver primeiro. Então, o que a gente resolve primeiro, né? Deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente vai resolver o parênteses, depois as chaves, depois os colchetes. Então, quando eu estudo a questão da expressão numérica, a gente desenvolve o senso de hierarquização. Porque em matemática é muito importante isso. Existe uma hierarquia, existe uma sequência lógica. Sempre essa sequência é o que me dá a base para um cálculo efetivo, sempre essa sequência que vai me dar a base para que eu consiga, né, resolver os meus problemas. Então, olha lá que interessante. A gente usa, basicamente, as quatro operações básicas, né? Quais são as quatro operações básicas, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, eu tenho essa ordem, né, de resolução. Primeiro, eu resolvo a multiplicação e a divisão. E só depois é que eu resolvo a adição e a subtração. Então, quando a gente vai resolver, eu coloco ali, desse exemplo que está aí na tela de vocês, por exemplo, 3 mais 2 vezes 5. 3 mais 2 vezes 5, eu tenho que separar essa expressão, é o que eu falei para vocês no começo, eu tenho que separar essa conta. Até quem mexe com Excel entende isso também, porque o Excel funciona assim também. Então, eu tenho que separar ali, 2 vezes 5 é o que eu vou resolver primeiro, tá? Então, 2 vezes 5 eu coloco entre parênteses. Depois que eu resolvi isso, aí eu faço a adição. Então, tá ali, ó, 2 vezes 5 é 10, mais 3 dá
13, ok? Então, essa é a sequência que eu passei para vocês aí, que é a sequência correta. Primeiro, os parênteses. Primeiro, né, a multiplicação e a divisão. Depois, os colchetes e depois as chaves. Essa é a lógica, né? Então, vamos no nosso exemplo aqui, né? Se eu tenho aí 20 mais 30 menos 11 mais 5 mais 2, como é que eu resolvo isso? Então, eu começo primeiro ali pelo parênteses. Ah, professor, mas você não falou que primeiro eu tenho que resolver a multiplicação? Então, mas na verdade eu tenho que entender, essa aqui eu não tenho uma multiplicação, mas eu tenho ali uma troca de sinais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então tá aí, ó, 11 mais 5 é a primeira resolução. Depois eu vou calcular o 30 menos o resultado disso mais 2. Ok? Então, só para a gente treinar, deixa eu só voltar aqui, né? Mesma coisa é o exemplo B. Então, tá ali, ó, 3, né? 5 menos 14 mais 15 menos 17 mais 8. Como é que eu começo a resolver isso? Começo a resolver ali pelo 15 menos o 7, pelo que está em parênteses. Depois eu vou para os colchetes, depois eu vou para as chaves. Então, é bastante simples, mas eu tenho que lembrar disso. Existe uma sequência, existe uma hierarquia para que eu possa organizar a minha conta, tá? Aí um exemplo bem simples, né? Vamos resolver o exercício aí do lado, né? Na bilheteria do circo, o operador começou o dia com R$ 163 em caixa, vendeu 58 ingressos para estudantes por R$ 15 e mais 45 ingressos a R$ 30 cada. No final do dia, com quantos reais fechou o caixa? Então a conta é bastante simples: 163 mais 58 vezes 15 mais 45 vezes 30, que é uma conta do dia a dia, igual se você estivesse comercializando um produto agropecuário. Ah, eu estou vendendo ali um porco, estou vendendo ali umas frutas, estou vendendo alguma coisa. Ah, quanto que eu vendi de fruta, quanto que eu vendi de porco, quanto que foi o caixa total. Tá aí, então é 163 mais 58 vezes 15. Quanto que é 58 vezes 15? 870 mais 45 vezes 30. 45 vezes 30, 1.350. Então, agora eu fecho a conta. 173 mais 870 mais 1.350, eu tenho 2.383. Bom, bastante simples, né? Vocês perceberam que, além dessa conta, eu preciso entender um pouquinho o jogo dos sinais, porque quando um número ele é positivo ou negativo, dependendo se ele é adição, se ele é subtração, a coisa muda um pouco. Existe uma regra aí que eu preciso lembrar dela. Eu sei que a maioria de vocês já viram isso, então eu só estou passando para a gente realmente relembrar conceito, tá? Como que é o jogo de sinais? Eu preciso entender, né, qual é a operação para eu conhecer a regra e saber quando que eu uso o quê. Então vamos entender bem isso. Por exemplo, na soma e na subtração é muito simples, né? Aí, ó, menos com mais na soma e na subtração, conserva o sinal do maior. Então, vamos lá com calma, ó. 2 mais 2, não tenho o que falar, né? São tudo positivo, fica 4. 3 mais 2, quem que é o maior? Maior é o 3. Então, 3 positivo. Então, 3 mais 2 é mais 1 positivo, tá? É uma conta como se fosse do banco da gente, né? Não sei quem está acostumado a lidar com banco, mas é a conta do banco. Então, menos 5, sua conta está negativa, menos 5 reais. Você depositou 3 reais, ela vai continuar negativa. Por quê? Porque é o sinal do maior, né? Então, menos mais menos é igual menos, tá? Então, essa é a primeira regra aí na soma e na subtração. Tem outras regras. Vamos lá com calma, né? Na multiplicação, olha, na multiplicação, então já tá aí, ó, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais menos, e menos com menos mais. Porque isso é uma regra de multiplicação. Vejam a diferença, ó, é diferente aqui da soma e da subtração. Tá? Então a regra muda, a regra inverte. Então, tá aí, ó, na multiplicação, mais com mais dá mais, né? Então, 2 positivos vezes 2 positivos dá 4 positivo. 2 positivo vezes 3 negativo vai dar negativo, né? Lembra disso. Aí o 2 é negativo,
Mas mais com menos é menos, e menos com mais também é menos. Pega bem essa regra, viu, gente? E menos com menos aí fica positivo, tá? Na multiplicação. Na divisão, mesma coisa, né? Mais com mais dá mais com menos, menos com mais, menos, e menos com menos, mais. Olha que interessante. Então, tá aí, ó. Na multiplicação e na divisão, a regra é basicamente a mesma, tá? Só que eu estou dividindo. Então, 4 positivo dividido por 2 positivo dá 2. Né? Porque quando é positivo, a gente não precisa sequer apresentar o sinal, né? A gente usa o sinal para o negativo. E aqui cabe também uma dica para vocês. Negativo, gente, ele pode ser um tracinho antes do número, né? Que a gente está bastante acostumado, o tracinho antes do número, ou entre parênteses. Então, quando vocês virem, por exemplo, sei lá, uma planilha, alguma coisa do gênero, mostrando um número entre parênteses, esse número entre parênteses, ele também é um sinal de negativo. É importante lembrar disso para a gente não confundir com o parênteses que a gente viu aqui no comecinho da aula, tá? Então, só para vocês entenderem bem isso, né? Para não gerar confusão. Então tá aí, né? A gente entende aí as regras de sinais que eu já passei para vocês, né? Tem que ficar sempre muito atento. Então, ó lá, ó. A regra de sinal em adição e subtração, a gente conserva o sinal, a gente soma e conserva o sinal, que é o que a gente já viu. Quando o sinal é diferente, a gente subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Bom, vamos dar uma dica aí de prioridades, tá? A gente vai ver isso mais um pouco para frente, mas, por exemplo, ó, quando eu falo em matemática, eu uso a expressão ou, tá? Olha que interessante. A expressão ou em matemática, ela é uma expressão que tanto faz. Lembra disso. Então, assim, quando eu falo potência ou raiz, é a mesma coisa. Multiplicação ou divisão, adição ou subtração, é que tanto faz uma coisa com a outra, tá? Então a expressão ou, ela serve para isso. Olha o nosso exemplo aí, ó. 2 vezes 14 dividido por 2, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer 2 vezes 14, que dá 28, dividido por 2, ou eu posso fazer diferente, né? Eu posso fazer ali, ó, 14 dividido por 2, que dá 7, vezes o 2. O resultado vai ser o mesmo. Então, é importante a gente lembrar disso, tá? Quando eu tenho ou, a coisa tanto faz, tá? Vamos lá mais um pouquinho, né? Então, eu tenho alguns exercícios para vocês, mas essa atividade aqui do parênteses dos colchetes, todo mundo tem a apostila, né? Todo mundo recebeu a apostila aí do Senar. Dá uma olhadinha lá na página 31 da apostila, vocês têm uma série de exercícios daqui dessa coisa da expressão numérica, tá? Então, dá uma olhadinha lá e, por favor, façam aqueles exercícios, ok? Bom, esse assunto tá fácil, né? Vamos falar um pouquinho de unidade de medidas, né? As unidades usadas aí no campo, nas medidas agrárias. Bom, quando a gente fala de unidade de medida, só deixa eu introduzir bem esse tema, quando a gente fala de unidade de medida, o campo, a gente tem algumas unidades muito habituais, algumas unidades próprias, algumas que são mais usuais e outras menos usuais. Mas é importante eu conhecer todas as unidades de medida, porque as medidas, elas comumente são conversíveis, né? A gente vai convertendo uma medida na outra para a gente chegar naquilo que a gente precisa, tá? Então, vamos entender bem isso. Unidade de tempo. Vamos começar pelo mais simples. A gente sabe, né? Quando a gente tem um relógio, né, no pulso, no celular, a gente mede o tempo, mas a gente pode medir o tempo em várias medidas. Né? Como assim? Eu posso medir o tempo em hora, eu posso medir o tempo em segundos, eu posso medir o tempo em minutos, eu posso medir numa fração de tempo. É tudo a mesma coisa? Sim, é tudo uma medida de tempo. Mas eu preciso entender essas conversões. Então tá lá, ó.
acho que todo mundo sabe, né? Um minuto equivale a 60 segundos, né? A hora equivale, então, a 3.600 segundos. Olha que interessante, eu posso medir tudo em segundos. O dia equivale a 86.400 segundos. E aí eu posso fracionar isso. Então, o décimo de segundo, ele é 0,1 segundo, porque é um décimo. Né? O centésimo, eu acrescento um zero. Então, é 0,01 segundo. O milésimo, já está falando aí, 1000, né? Então, eu acrescento dois zeros. Olha que interessante, né? Eu posso converter todos os meus tempos, e isso é muito importante quando a gente usa no campo, por exemplo, conversão alimentar, a gente precisa saber. Por exemplo, saiu uma reportagem ontem muito interessante, quem puder procure aí na internet, falando que os produtores de aves e suínos, eles, para conseguirem manter uma escala de retorno financeiro, que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o tempo de engorda do animal. Então, eles reduzem em uma fração o tempo de engorda do animal. Por quê? Porque a ração está muito cara. Então, olha que interessante. Por que eu preciso entender isso? Para poder fazer uma conta dessa. Então, o meu animal, ele ganha quanto de peso? Ele ganha tanto de peso em quanto tempo? E aí, esse tempo, ele é fundamental. Para quê? Para que eu possa saber o meu lucro. Olha que eu já estou dando um spoiler aí da aula de matemática financeira. Né? Então, é importante eu entender isso. Por quê? Porque eu vou precisar reduzir o meu tempo com o animal para eu poder reduzir o meu gasto com ração. Né? Então, por isso que eu preciso entender as medidas de tempo, tá? Aqui tem um exercício, acho que eu não vou passar para vocês agora. Vamos falar das outras unidades, né? Vamos correr um pouquinho. Então, unidade de comprimento, 1 metro equivale a 100 centímetros, né? 1 quilômetro equivale a 1000 metros, todo mundo sabe. 1 hectômetro equivale a 100 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros, tá? Existem medidas agrárias calculadas em decâmetro, eu já vi, né? Eu já vi o cálculo nesse sentido. 1 decímetro equivale a 0,1 metro. 1 centímetro, olha que interessante, né? Agora eu estou fracionando o metro. 1 centímetro equivale, entra na mesma lógica anterior, olha que interessante, né? Deixa eu voltar lá. Tá vendo a regra dos zeros? Entra na mesma regra. Então, 1 centímetro é 0,01 metro. 1 milímetro é 0,00, adiciono dois zeros, metros. E a polegada, que é uma medida muito usual, principalmente para maquinário agrícola, tá? A gente mede em polegada, a gente não usa centímetro, é polegada, 2,54 centímetros. Aí eu já ouvi gente falar assim, uma polegada é 2,5 centímetros. Não são 2,5 centímetros, são 2,54. A gente não pode desprezar esse 4 no nosso cálculo, porque senão dá diferença. Tá? Imagina que você manda uma peça de um trator para um torneiro mecânico e ele despreza o 4. Essa peça não vai servir. Né? Por isso que a gente precisa ter as medidas exatas, tá? Então tá aí algum exemplo, né? Quantos centímetros possui 4 polegadas? 10,16. Lembra lá dos 4, tá? Que dá diferença. 1 hora tem 3.600 segundos, né? Um dia, 86.400 horas. Quantos minutos são 3 horas e 45? São 225 minutos. Uma década tem 10 anos e quantos segundos tem 35 minutos? Tem 2.100 segundos. Bom, até aqui, ok. Vamos falar de unidade diária agora. Né? O que é unidade diária? Unidade diária ela é fundamental para a gente aí do agronegócio. E unidade diária tem muita confusão, tá? Na área rural. Por quê? Porque existem muitas formas de se calcular isso. Na verdade, existem muitas unidades de medida para se calcular isso. Então, vamos lá que interessante, ó. 1 quilômetro quadrado, a gente sabe que equivale aí a 1 milhão de metros quadrados. Claro, né? É só fazer. Como é que se calcula a área, por sinal, hein? Bom lembrar disso, né? Gente, área é lado vezes lado.
ok? É diferente de volume. Volume é lado vezes altura. Então, se eu quero saber o volume de um tanque quadrado, de um tanque retangular, eu calculo lado vezes a altura desse tanque, eu sei quantos metros cúbicos de água cabe nesse tanque. A área é diferente. A área eu desprezo a altura. Então, é só lado vezes lado. Ok? Então, é igual se eu quero colocar um piso na minha casa, né? O pedreiro fala, olha, o senhor precisa comprar ali o piso para sua casa. Como é que a gente vai saber? A gente vai calcular lado vezes lado, eu vou saber a metragem exata para poder comprar meu piso. Então, tá aí, ó, 1 km², né? Equivale a 1 milhão de metros quadrados. O centímetro quadrado equivale a 0,1000, né? 0,0001, que é o tal do meu ao contrário, metros ao quadrado. 1 milímetro² equivale, aí a gente já coloca mais zeros ainda, né? 0,00001 metros quadrados, porque é uma fração, tá? Então, na verdade, eu estou fazendo a divisão. E aqui entra o que começa a ser o mais usual para a gente. Então, olha lá. Um are equivale a 100 metros quadrados. Um are é diferente de um hectare. Hectare equivale a 10 mil metros quadrados, que é o 100 vezes 100. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, 100 metros lineares de um lado e 100 metros lineares de outro lado, eu tenho 1 hectare. Olha que interessante, né? É bom a gente saber essa medida. Então, eu tenho ali o hectare. O hectare, ele é a medida mais usual no campo, tá? Existem outras? Existem, mas o hectare, ela é a medida base, tá? E o acre, olha que interessante, um are é uma fração de um hectare, tá? Então, o are é fração de hectare. O are são 100 metros quadrados, o hectare são 10 mil metros quadrados. E o acre equivale a 4.047 metros quadrados. Então, um acre é menos de meio hectare. Tá? É uma medida de terra que aqui no Brasil é pouco usual, o acre. Na verdade, a gente usa acre, não é o estado do Acre, tá? É a medida acre. O acre a gente usa muito em documentos. Documentos, a gente fecha a medida da área, por exemplo, quem já pegou um documento de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara, sabe disso. Você pega ali o documento e você tem uma medida em acre, quando você tem uma fração de hectare, tá? Mas acre, ela é uma medida muito usada fora do Brasil, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, tal, eles medem em acres, não é em hectares. Lá é outra medida, tá? Bom, aqui no Brasil existem medidas diferentes também. Então, olha que interessante. O tal dos alqueires, né? Quando a pessoa fala assim, minha terra é tantos alqueires. Aí ela não disse nada, né? Na verdade, quando a pessoa fala alqueire, ela não está contando nada para a gente. A gente vai ter que investigar que alqueire é esse, porque olha que interessante. Um alqueire paulista são 2,42 hectares. Então, né? É um alqueire aqui de São Paulo, né? O paulista 2,42. O mineiro já é o dobro. Olha que interessante, né? Que é o alqueire mineiro, alqueire goiano, que o pessoal chama, né? O alqueire mineiro é o dobro. São 2 alqueires paulistas. São 4,84 hectares. Então, é um alqueire e ele dá quase 5 hectares, né? Um alqueire baiano, então, ele quase dobra de novo, né? Então, olha lá que interessante, né? O alqueire baiano são 9,68 hectares, né? É um alqueire baiano, olha que interessante. E o tal do alqueirão que eles usam? O alqueire é quase 20 hectares, o alqueirão. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tenho a minha área é tantos alqueires, por isso que a gente falou, a gente tem que investigar, porque se for alqueirão é uma coisa, mas ó, o alqueire, o menor dos alqueires é o alqueire paulista, né? Porque até o alqueire do norte, que é o que eles usam lá na região norte do Brasil, 2,72. Por causa dessas diferenças todas que a gente usa o hectare, tá, gente? Então, fica aí a dica. Tem aqui mais uns exercícios para vocês. Vamos falar um pouquinho de volume. A gente vai matar essas unidades de medida, tá? A gente vê isso na aula de hoje.
e depois eu quero que vocês deem uma olhada na apostila, tá? Então vamos lá. Ó, unidade de volume é aquilo que eu estava explicando para vocês. Então eu tenho lado vezes altura, eu tenho volume. Então lado vezes lado pode ser em quilômetros cúbicos. Cúbico é o símbolo 3, é diferente de quadrado. Quadrado é o número 2. Dá uma olhadinha aí. Quer ver? Deixa eu voltar ali. Ó. Quadrado é o número 2. Cúbico é o número 3. Por quê? Porque são 3 medidas. Gente, não tem como errar. Quadrado são 2 medidas, lado vezes lado. O cúbico, 3 medidas, lado vezes altura. Tá? Então, quilômetro cúbico, né? Hectômetro cúbico, decâmetro cúbico ou metro cúbico, que é o mais comum que a gente usa, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, a gente tem ali um produto que a gente compra em milímetros, né? Ah, quantos milímetros tem? Aqueles milímetros são milímetros cúbicos, tá? Então, a gente tem uma tabelinha aí de conversão. Na verdade, é uma tabela que eu vou multiplicando por 1000, né, de um para outro, porque um é fração do outro, tá? Então, quando eu quero saber de um para o outro, ou eu multiplico por 1000, ou eu divido por 1000. Isso é bastante simples, né? Então, a gente tem aí algumas equivalências. Olha que interessante. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decâmetro cúbico é 1 litro. E 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, né? Que é o tal do ml. Ah, quantos ml do produto vai? Ah, vai 2 ml, vai 5 ml. O ml é 1 mililitro, né? É uma fração de litro. É uma fração do decâmetro cúbico ou do metro cúbico, tá? Vou passar mais um exercício aí para vocês. Unidade de massa. Agora a gente já está quase encerrando a nossa aula. Unidade de massa, né? O que é massa? Massa é peso, massa é quantidade, né? Massa, ela varia no tamanho. Por isso que a gente tem que usar a massa em peso. Porque se eu pegar uma massa, por exemplo, de chumbo, né? 1 quilo de chumbo, o que é maior? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Na verdade, é a mesma massa. Só que eles vão ter como o isopor é mais leve, ele vai acabar sendo maior volume. Olha que interessante, né? Por que a gente tem as medidas de volume e as medidas de massa? Né? Porque o isopor, 1 quilo de isopor tem um volume maior que 1 quilo de chumbo, tá? Porque a massa do chumbo é mais densa, mais pesada do que a massa do isopor, tá? Então tá ali, ó, as unidades de massa, a gente tem o quilo, que é o quilograma, né? Que é o quilo básico, o hectograma, né? O decagrama e a grama, tá? Na verdade não é a grama, é o grama, perdão. A grama é aquela que a gente pisa em cima. É o grama, tá? Quando a gente está falando de massa, é o grama, não a grama, tá? Eu errei aí, peço desculpa para vocês. A grama é a que o cavalo come. A gente tem um decigrama, um centigrama e um miligrama, tá? Que a gente também é muito comum ver miligrama aí em produto veterinário. Também é uma fração de 10. Então, eu vou dividindo um pelo outro, vou dividindo em 10, eu vou chegando ali nas minhas medidas, tá aí. É igual àquela tabela, mas ou eu multiplico para 10 ou eu divido para 10. Então, se eu quero, né, saber aí do qual é qual, eu vou fazendo a multiplicação ou a divisão por 10, tá? É muito simples, acho que isso todo mundo sabe, né? Só para a gente relembrar. Outras unidades de massa que a gente tem habituais, aí usadas no campo, né? A tonelada, né? Que a tonelada é um múltiplo do grama. Olha que interessante, né? Então eu posso pegar uma tonelada e transformar em grama, sem problema algum. Eu estou comparando coisas de grandezas diferentes, mas eu estou comparando, né? Elas são fracionáveis, que a gente chama, tá? Então, uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas, ou 1000 quilos, certo? Outra unidade muito comum, agora a gente já começa a mudar a referência. É bom a gente entender bem isso, né? Agora, outra unidade comum, arroba. Arroba são 15 quilos, tá? Então, uma arroba, e aí vem um ponto interessante, né? Porque tem gente que pensa que arroba é só de gado. E não, você tem arroba de café, você tem arroba de carne suína, arroba de qualquer coisa, na verdade, porque é uma unidade de massa, é uma unidade de peso.
Eu estou calculando ali um peso. Então, uma arroba são 15 quilos. É uma unidade muito, muito habitual no Brasil, tá? A gente usa muito na área agropecuária, tá? Tanto que a gente usa arroba e usa uma outra que também tem arroba por trás, que é uma medida diferente, que é a saca. Saco, gente, é bom a gente separar isso. Um saco é um recipiente que eu coloco coisas dentro. Isso é um saco, tá? Pode ser um saco de ração, um saco de milho, um saco de arroz, um saco. Saco é saco. Saca não. A saca é uma unidade de medida. Então a saca é muito usado para grãos, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, de soja, a soja ela é cotada em saca. O milho, ele é cotado em saca, porque é uma unidade de medida. E o que, que é a saca? Uma saca são 4 arrobas, né? Então, uma saca são 60 quilos. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. Se eu tenho uma unidade, por exemplo, uma saca, eu tenho que saber a equivalência dela em quilos se eu tiver que fazer conversão, tá? Então, essa é a diferença. Então, olha que interessante, né? Uma saca, 4 arrobas. Perfeito? Bom, já deu o tempo do nosso vídeo aqui. A gente tem muito assunto para tratar, a gente tem potenciação, mas vocês vão ter bastante aula disso. Então, o que, que eu quero? Eu quero agradecer vocês, né, a participarem aqui do vídeo, assistirem o vídeo, e quero que vocês resolvam a nossa atividade, perfeito? Resolvam a nossa atividade reflexiva, que vai estar lá no fórum de atividade reflexiva, que nós temos um prazo a partir de hoje de 3 dias. Então, dá uma olhadinha lá, assiste o vídeo e responde a nossa atividade, tá bom? Quem tiver dúvida, me chama aqui que a gente conversa mais um pouco, tá bom? Muito obrigado e bons estudos!